Eu Amém. não nasci, eu não nasci já Gabi Ferreira, empoderada, se amando, não. Existe uma história toda por trás disso, de autoconhecimento, de sofrimento. E Cristo, né, que me resgatou, mudou a minha história aí. Foi um processo longo. Eu costumo dizer que Deus, eu tive duas etapas de transformação, metanoia, assim, na presença de Deus. E Sim. foi quando ele me aceitou, né? Que eu tinha apenas, acho que 20 anos. Eu não me lembro agora, mas eu era bem novinha. Acho que eu tinha uns 20 anos. Sim. E quando eu fui pro processo de autoconhecimento, quando eu conheci esse universo, eu sofri mais uma grande transformação. Porque o que acontece? Quando nós aceitamos a Cristo, nós já somos aqueles que se entregam de verdade, que aceitam Cristo e deixa Ele conduzir a vida com cautela, com equilíbrio, que eu costumo dizer que Cristo ele é resumido em equilíbrio. Tudo que você faz e tem equilíbrio, não prejudica ninguém, ama as Sim. pessoas, tem Cristo no meio, porque ele é base de equilíbrio. Só que Amém. eu não conhecia isso, eu só conhecia aquele Cristo que já me arrancou do lamaçal, me arrancou mesmo, pegou lá com aquela ira de Jesus quando ele vem para te arrancar das mãos do inimigo. E eu fui para a igreja, fui liberta das coisas, dos vícios carnais, da droga, da bebida em Meu Deus. excesso, fora do normal, aquela loucura de final de semana, balada, 2, 3, 4 dias direto virando balada. Uma jovem assim, sentimentalmente ferida, todo mundo tinha acesso ao meu coração para ferir amigos, namorados, então eu não tinha um equilíbrio, Sim. né? Não tinha equilíbrio para sair, eu não tinha equilíbrio para dormir, eu não tinha equilíbrio para nada. Tudo que eu fazia demais. E quando eu conheci a Cristo, ele limpou esses excessos que são visíveis, que são notórios, que é olho nu. Todo mundo que me encontrasse na época, antes de Cristo fazer isso, falaria: nossa, que menina doidinha, que sempre muito trabalhadora, mas com esses pontos muito difíceis de lidar. Teve um rompimento na minha família. Aos Sim. 7 anos, os meus pais se divorciaram. O divórcio dos meus pais não foi um problema para mim, porque os meus pais brigavam muito, se agrediam. Na Meu verdade, a minha Deus. mãe agrediu meu pai por conta de traição. Era um Ai, gatilho emocional, então ela recebia traição e agrediu meu pai. Então eu vivia nesse lar muito conturbado, de muita agressividade, traição, sim. mentira, Nossa. até os 7 anos. Quando os meus pais se divorciaram aos 7 anos, eu sofri não pelo divórcio, isso não trouxe sofrimento. Na verdade, eu lembro que a minha mãe ainda conversou com a gente, falou assim: o que vocês preferem? Eu tinha 7, meu irmão tinha 9 anos. Eu falei: a gente prefere o divórcio, sem dúvida. Eu conto um pouco da minha história nesse livro, onde eu sou coautora. Não sei se vocês conhecem esse universo do coaching Olha. e de Aham. mentoria, que eu escrevi com o José Roberto Marques, que é o meu grande mentor, onde eu me formei em Que analista bênção. comportamental. Bacana. E eu sou coautora desse livro com mais 39 pessoas. 38, o presidente, mais 38 autores. Tem muita história bonita, muito insight de transformação. E Sim. eu conto resumidamente a minha história nesse livro. Uhum. E quando houve esse rompimento familiar, foi uma mudança muito radical. Então nós viemos do Embu das Artes para Osasco. Sim. Só que veio eu e a minha mãe e meu irmão, mas meu irmão ficou pouquíssimo tempo conosco. Então ficou duas mulheres, nós moramos em dois quintais. Vários Sim. quintais, mas Sim. inicialmente em dois quintais que eram cortiço. Então, Hum. banheiro do lado de fora, sem privacidade, Nossa. tudo muito escasso, tudo muito limitado. Minha mãe lutando sozinha. E o meu pai deu aquela sumidinha, porque ele já era um homem na época, sem inteligência espiritual, sem inteligência emocional. Então, ele era muito mulherengo. Ai, meu E aí Deus. já vinha um laço de jovens, uma jovem que havia se suicidado por causa dele, né, na Oh, meu juventude. Deus. Então havia um laço de hereditariedade que, né, vocês conhecem bem, são espirituais, sabem Sim. o que eu estou dizendo. Sim. Então Cristo, ele, quando ele me laçou, ele me tirou desse extremo que eu estou dizendo. De excessos, excessos de balada, excessos de falta de amor por mim, amar demais as pessoas. Eu tentei suicídio aos 15 anos, quando meu ex-namorado se casou. Ai, Tem meu muita Deus. coisa que aconteceu. Por isso que eu falo que eu não nasci a Gabi Ferreira pronta, Uhum. se amando, se valorizando. Foi um processo. Então, quando eu cheguei na igreja de Cristo, ali no meio eu era insuportável. Eu falo, eu não tenho vergonha, não. Eu honro muito a minha história. Quando a gente for falar de autoestima, eu separei uma pauta legal. Sobre Amém. autoestima, Uhum. vocês vão entender que uma pessoa que não se ama,
ela é muito difícil de lidar em todos os aspectos. Nossa. Então, eu era justiceira da igreja. Eu Sério? brigava toda hora. O louvor dos jovens, se eu achasse que não estava bom para a voz de quem ia solar, eu já ia falar com a líder. Você tem que Olha. ter percepção, porque a voz não ficou boa pro cara, você tá querendo menosprezar, você tá humilhando ele. Eu era insuportável. Sim. Só que hoje, depois de formada, eu convido sempre as minhas mentoradas, as minhas clientes, eu falo para elas, se vocês trocarem o julgamento pela curiosidade, o mundo ele é melhor. Sim. Ao invés de eu julgar, que menina insuportável, que menina difícil, o que aconteceu com essa pessoa para ela ser desse jeito? Porque ninguém é o que é porque quer. Existem gatilhos, existem traumas. Né? Quando nós conhecemos uma pessoa, quando nós nos conectamos com uma pessoa, nós temos que saber que ali vem, junto com essa pessoa, uma bagagem, uma história. Ela pode ser muito positiva na percepção dessa pessoa, mas ela também pode ser muito negativa. Sim. E inconscientemente, essa pessoa vai refletir tudo que tem dentro dela nos seus relacionamentos. Sim. Né? E eu era essa pessoa. Nossa. Então, como eu tive que me virar muito cedo, resolver tudo muito cedo, trabalhar Sim. muito cedo, me proteger muito cedo, eu era uma pessoa que eu queria defender todo mundo e resolver tudo muito cedo. Nossa. Inclusive em lugares que não era meu. Porque eu não era líder de jovens. O que eu tinha que me intrometer num assunto que não era meu? Sim. Mas inconscientemente eu achava que eu tinha que resolver tudo. E era tudo mesmo. Então todo final de culto meu nome era citado no altar para ir passar a linha do pastor. E aquilo começou a me incomodar. E, né? Nossa, mas todo final de culto, a irmã Gabriela está convidada a passar lá na salinha para a gente conversar. E às vezes a espontaneidade, que eu era uma pessoa, não ainda, mas eu era uma pessoa muito espontânea. Sim. Quando via já falava, quando via já olhava. E ali começou esse processo na minha vida. E hoje eu entendo que foi tudo uma permissão de Deus para eu ser a profissional, a mulher e a pessoa que eu sou hoje. E ali eu vi que eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu conheci Jesus, eu amo as pessoas demais até, eu respeito, mas tem algo comigo que não tá certo. E aí as pessoas criticavam muito o coach de início, né? Sim. Quando eu tive o primeiro acesso, as pessoas que não leem, que não buscam informação, que vão pelo que me disseram, né? Criticavam muito, mas eu sou uma pessoa que eu nunca dou ouvido sem antes eu conhecer. Então, a percepção dos outros, para mim, são só a percepção dos outros. Eu sempre dou espaço a conhecer a pessoa, a conhecer a profissão, a conhecer. E ali, Deus ele começou mudando a minha história quando ele me colocou no banco. Eu entrei no Banco Itaú, fiquei 6 anos e meio. E quando eu saí do Banco Itaú, eu saí muito depressiva, muito estressada, muito entristecida. E uma amiga que eu amo muito, inclusive um beijo, a Dani Silva, que eu falo que ela é a minha mentora, que as principais mudanças da minha vida aconteceram através dela. Ela fez pós-graduação comigo. A gente fez pós em psicologia organizacional. Foi ali que eu tive o primeiro acesso ao coach. Já não tive uma impressão muito boa, porque o coach que se falava lá na pós não é o coach que o Senhor me apresentou, não é o instituto que, pela graça que eu falo, que Deus escolheu para mim, né? Então eu não me identifiquei muito, falei, não tem muito a minha cara. Quando nós terminamos essa pós-graduação, uns 2 anos depois ela me ligou dizendo, Gabi, eu encontrei um instituto que é a nossa cara. Eu falei, por que? Ela falou, porque o lema do instituto é o coach com alma. Eu falei, então agora eu vou dar espaço para conhecer. E aí eu me formei lá em coaching, analista comportamental, life coach. Nós temos, acho que só de lá, 13 certificados, inclusive internacional, que nós fizemos CAD, alguns cursos de fora. E ali Deus começou a mudar a rota da minha história. E eu comecei a entender o porquê a Gabi era tão perebenta. Porque como que eu ia conseguir tratar a gente perebenta se eu não tivesse um dia sido perebenta, né? A gente tem... O verdadeiro mentor é aquele que tem a cicatriz já fechadinha, curadinha e fala, ó, é aqui, ó, vai nessa rotinha, que aqui cicatriza. Não vai cicatrizar do mesmo jeito, porque nós temos a questão da identidade, cada um tem a sua, mas cicatriza, vai dar certo. Que maravilha. E aí ali eu fiz a minha formação, fui convidada para ser coautora de José Roberto Marques, começou essa história na minha vida. E eu já até falei pro pastor, eu vim agora de 4 dias de imersão, 2 dias em uma escola de coach financeiro e mais 2 dias numa escola, num movimento. Sem som. O microfone, ela está sem som. Pode continuar. Num movimento de inteligência emocional. Então a gente não para de estudar, a gente não para de ler, a gente não para de pesquisar.
Deus, ele tem um negócio comigo, então ele me dá muitos insights, eu crio muitos workshops, muitos movimentos. Tem a sobremesa com Gabi Ferreira que eu posto diariamente, que são palavras doces, Legal. reflexões saborosas para mulheres, que foi um insight que Deus me deu. Porque, infelizmente, nós temos famílias tradicionais que não perderam a essência do elogio, perderam a essência de um dizer para o outro o quanto é importante. Infelizmente, muitos lares estão dessa maneira. E nós sabemos que a mulher é muito forte, muito top, muito inteligente, muito desbravadora, mas ela é mais carente de elogio, ela é mais carente, ela é mais sensível de ouvir coisas boas. E ali eu criei a sobremesa, mas tem alguns meninos, alguns divos que mandam pra mim, olha, a Ah, sobremesa falou comigo hoje. que Eu falo, legal. graças a Deus, a intenção é alcançar todo mundo. Aham. E aí fazendo esse trabalho aí de mentoria, de palestras bastante sobre inteligência emocional à luz da Bíblia, colocando a mulher do fluxo de sangue, que é uma pessoa que você, se você for olhar o estado emocional daquela mulher, né, como ela conseguiu sair daquele casulo, romper para viver a cura. Então, eu consegui entender que tem muito de coach na Bíblia. Sim. Muito de Verdade. Cristo, muito de mentor, muito de... E hoje eu sou muito feliz fazendo essa profissão, atuando, né, nessa profissão que o Senhor escolheu para mim. Que Muita maravilha, que gratidão. lindo.